Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: 2 dias após filho ser baleado, mãe é executada com 4 tiros em Santa Maria. Faixa etária e número de dependentes causam desequilíbrio no IP Saúde. Plano deve passar por reestruturação. Ministério Público aprova repasse de R$4 milhões para a construção do memorial às vítimas da Kiss. Veja também: com quase 100 casos confirmados, Santa Maria oficializa o surto de dengue em 2023. Por 3 anos seguidos, a região oeste é a mais afetada, com a situação que indigna inclusive os moradores. A Vila Belga, um dos patrimônios históricos de Santa Maria, está completando 116 anos de existência nesta quinta-feira. Durante este mês, vai acontecer uma série de atividades alusivas ao aniversário do conjunto arquitetônico histórico. E ainda, a Emaete sai às ruas para convidar para o seu aniversário de 41 anos. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. Com quase 100 casos confirmados, Santa Maria oficializa o surto de dengue em 2023. Por 3 anos seguidos, a região oeste é a mais afetada, com a situação que indigna inclusive os moradores. Com a presença do mosquito Aedes aegypti em 21 bairros, o município vive um surto de dengue nos primeiros meses de 2023. Santa Maria já registra 92 casos confirmados de dengue e 219 seguem em investigação. A maior parte dos registros ocorre em bairros da região oeste do município, como Juscelino Kubitschek e São João. Apenas nesses 2 locais, 48 pessoas positivaram para a doença, o que representa mais de 52% do total. A aposentada Leonice Terezinha Paz faz parte do índice. Moradora do bairro Juscelino Kubitschek, ela conta que os primeiros sintomas da doença surgiram em início de março. No dia 11 daquele mês, Leonice foi internada para realizar exames. Na época, ela apresentava dificuldades para comer e levantar da cama. Daí o médico veio, fez os exames ali, tudo, daí confirmou, daí ele disse, não, é dengue mesmo, mas existe 4 tipos de dengue, essa sua é uma das piores. Assim o infectologista falou. Daí eu fiquei ali, fazendo soro e coisa, porque sou bem magrinha, fazendo medicação, porque deu vômito, bastante vômito, dor. E é isso aí, gente. Olha, eu achei que eu ia morrer. Coisa não é nada fácil, é bem difícil. Só quem teve que sabe falar. Leonice recebeu alta no dia 14 de março. Após o episódio, ela pede aos órgãos responsáveis por mais providências. O que tem de gente mal aqui, mas ninguém faz nada pelo povo. Sempre foi assim aqui. Eu acho que é isso aí, eu tenho que dar um jeito para ver se melhora, né? Porque tá difícil aqui para nós. E já faz tempinho que tá assim. O ano passado já aconteceu aqui, nem fumacinha não vieram pôr, nada. E esse ano tá bem pior. No mesmo bairro, o funcionário público militar inativo, Ciro Antônio Saraiva, e a esposa, a funcionária pública aposentada, Ledi Cardoso Saraiva, também sofrem com a situação. Ao apresentar sintomas, Ciro buscou atendimento médico em um hospital de Santa Maria, no dia 31 de março. Aí eu me preocupei, que eu moro com mais 3 pessoas aqui, eu digo, devo estar com Covid. Já peguei 2 vezes, né? Trabalhava na área de saúde, não tinha como escapar, peguei. E então, para a proteção deles, eu vou lá consultar, porque na noite anterior eu não consegui dormir. Não teve jeito, de dor em todo o corpo, dor de cabeça, mal-estar geral, febre. Aí fui consultar na quinta-feira pela manhã, fui lá, fiz os exames, à tardinha, olhei que em casa confirmou a dengue, negativou o Covid. E aí o que acontece? A minha esposa também fez, no dia posterior a mim, ela começou a sentir mesmo os sintomas, fez o exame lá. O dela foi feito na hora, constatou a contração tentam ter contraído dengue. Devido à baixa na contagem de plaquetas no sangue, Ciro permaneceu internado no hospital de 6 a 10 de abril. De volta ao convívio da família, ele reforça as medidas de combate a possíveis focos do mosquito da dengue, na esperança de que o mesmo seja feito pelos órgãos responsáveis. O momento é grave, a prefeitura que providencie no mandato
e entre nas residências. Aqui no lar não deixaram entrar, porque é uma vergonha o pátio deles, então não deixaram entrar. Então não tem como, né? Eu sei que eles têm pouco poder limitado, mas eu acho que a prefeitura, como um órgão dessa magnitude, ela deveria sim, tem obrigação de procurar junto ao Ministério Público um meio de obrigar as pessoas a abrir as portas, abrir portões e deixar a vigilância entrar. Em entrevista à Rádio CDN, o superintendente da Vigilância em Saúde de Santa Maria, Alexandre Streb, falou sobre o trabalho que vem sendo feito no município. A gente age, claro, em cima, né, de todos esses casos que são confirmados laboratorialmente, né, os nossos agentes de saúde vão aos locais, fazem a vistoria dos pátios, né, verificam o encaminhamento dado a esses pacientes. Se acumula casos em determinado bairro, né, se faz uma ação de bloqueio, que é uma ação mais concentrada de virar os pratinhos d'água, tampar a caixa d'água, notificar, né, o proprietário para fazer a limpeza do pátio. Então se faz as ações em cima de todos os casos que nos chegam, tanto os notificados pelos serviços de saúde, quanto aqueles que a gente faz busca ativa nos laboratórios, que vai buscar, né, os resultados positivos, mas que acabam não sendo notificados pelos serviços de saúde. O Ministério Público aprovou nesta quinta-feira o repasse de R$ 9 milhões para 11 projetos no estado, sendo que o maior valor de R$ 4 milhões será destinado para a construção do Memorial às Vítimas da Kiss. Esse projeto, que foi apresentado pela Prefeitura, foi aprovado por unanimidade, tendo 11 votos favoráveis no Conselho. Segundo o prefeito Jorge Pozobon, essa verba vai garantir a construção do memorial. Em sua manifestação, depois de encerrada a votação, o Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, ressaltou a importância de todos os contemplados, mas reiterou a simbologia da destinação desse valor ao projeto de construção do Memorial às Vítimas. Ainda não há informações sobre o início das obras do memorial. E uma carreta saiu da pista e capotou na BR-287 em São Pedro do Sul. O motorista do veículo ficou preso nas ferragens. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira. O veículo com placas de Augusto Pestana seguia no sentido São Vicente do Sul, São Pedro do Sul, quando o motorista perdeu o controle. A carga de soja que era transportada ficou espalhada pela pista e a gente pode ver nas imagens que os moradores da região, um grande número de moradores ali da região, acabaram saqueando a carga que caiu durante o acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar o socorro à vítima, que ficou preso nas ferragens e teve um corte na cabeça. Ele precisou ser encaminhado para atendimento médico. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista. A Polícia Rodoviária Federal de Santa Maria atendeu a ocorrência. Uma mulher de 65 anos foi morta a tiros no início da madrugada desta quinta-feira em Santa Maria. A vítima estava dormindo em casa quando 2 homens arrombaram a porta e foram até o quarto dela e atiraram 4 vezes contra a mulher. O crime aconteceu na Rua 1, no local conhecido como Beco da Babilônia. No dia 11 de abril, o filho da vítima levou um tiro no braço. A Delegacia de Polícia de Homicídios foi até o local e já começou a investigação. A motivação e a autoria do crime ainda não foi divulgado. A polícia investiga se há relação entre os 2 crimes. Esse foi o 19º assassinato do ano na cidade e o 4º do mês de abril. E um jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã de hoje, na região oeste da cidade. Ele foi alvo de pelo menos 10 tiros e foi atingido por 3. O crime aconteceu na rua Rio de Janeiro, no bairro Pinheiro Machado. Conforme a ocorrência, a vítima estava saindo de casa quando um homem desceu de um veículo branco e sacou uma pistola e atirou. 3 disparos atingiram a vítima de raspão, um na cabeça, outro na perna esquerda e o terceiro no órgão genital. A vítima foi levada ao Hospital Universitário de Santa Maria. O jovem disse que não conhece o suspeito e não deu mais detalhes sobre o crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E nós mostramos ontem aqui no JD que a Polícia Civil remeteu ao Ministério Público 2 inquéritos que apuram abusos sexuais em São Gabriel, na fronteira oeste. Os crimes teriam sido cometidos por um suposto médium em uma casa usada como centro religioso na cidade. O suspeito está preso preventivamente. A advogada das vítimas, Chayane Oliveira, falou nas redes sociais sobre o caso. Quando eu fui procurada por uma das vítimas,
que buscava orientações jurídicas. Essa vítima relatou tudo o que havia acontecido com ela e que também já havia feito o registro do boletim de ocorrência. O caso desta vítima trata-se de estupro de vulnerável, porque a vítima, na época dos fatos, quando eles começaram, tinha apenas 13 anos. Vejo muitos questionamentos referente ao tempo que levou para o registro ser feito. Trago aqui a título de conhecimento que, infelizmente, isso acontece muito nesses casos. A vítima tem muito medo de ser exposta, tem muito medo de julgamentos, represárias. Então, infelizmente, este não é o primeiro caso que acontece isso e provavelmente não será o último. Conversando com esta vítima, eu tive conhecimento de outra vítima que também gostaria de fazer a denúncia, mas tinha medo. Essa vítima solicitou uma conversa, nós conversamos e combinamos ir no outro dia fazer o registro na delegacia. Ela foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, no caso a segunda vítima. Então já tínhamos 2 inquéritos. Esses inquéritos foram concluídos, já estão com o Ministério Público e acredito que em breve, nos próximos dias, já teremos o ajuizamento da ação. O réu já está preso porque foi solicitada a prisão preventiva dele. Em nota, o advogado Bruno Seligman de Menezes, que representa o médium, afirmou que todas as acusações que o investigado responde são inverídicas e foram feitas por pessoas que têm interesse direto em atingi-lo. A defesa acredita que é plenamente possível que ele responda às acusações em liberdade, uma vez que os fatos se referem a períodos bastante antigos, não havendo qualquer motivo que justifique a prisão cautelar. 2 suspeitos foram presos em flagrante após arrombarem uma lancheria no centro de Santa Maria na madrugada de hoje. O crime aconteceu em um estabelecimento que fica na rua Serafim Valandro. Os policiais estavam em patrulhamento quando passaram pelo local e ouviram o alarme. Eles foram informados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, sobre o arrombamento. Os policiais avistaram e fizeram abordagem aos homens. Durante a revista foi encontrada uma chave de fenda e as câmeras do sistema de monitoramento filmaram toda a ação dos criminosos. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria. De acordo com o dono da lancheria, o prejuízo foi dos vidros quebrados e também da câmera de segurança danificada. Porém, essa não foi a primeira vez que o estabelecimento foi furtado. Nós vamos mostrar também imagens de um outro arrombamento. Essas são as imagens que aconteceu exatamente há um mês atrás, no dia 13 de março. No crime, os ladrões danificaram o telhado e fugiram levando a gaveta do caixa com cerca de R$200 em dinheiro. A fuga foi flagrada por câmeras de segurança de prédios vizinhos. A gente viu agora, então, eles saindo já do local com a caixa e com o dinheiro que foi roubado. E a seguir aqui no JD nós vamos falar sobre os cuidados que os familiares devem ter com as crianças ao falar sobre os atentados e a necessidade de filtrar as informações para as crianças e adolescentes. Ao vivo vamos conversar com um psicólogo aqui no JD. Vamos então agora para o nosso primeiro intervalo, acompanhando imagens ao vivo do Morro das Antenas. Estamos vendo imagens ao vivo, 18 graus em Santa Maria, bastante nublado, muitas nuvens. Hoje, como a previsão já previa, foi um dia de instabilidade, de chuva na região central e em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Ainda nessa edição, nós voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Agora são 6h17, nós vamos para o intervalo e já voltamos. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Estamos de volta com o JD, agora para o nosso momento da entrevista e para falar sobre um assunto que nós já abordamos no JD esta semana e que é sempre muito importante conversar novamente. Isso porque pais e responsáveis de alunos viveram dias angustiantes por causa das ameaças de atentado, situações enfrentadas nas escolas. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo com muita alegria o psicólogo Patrick Camargo aqui no JD para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Patrick. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já gostaria de saber como que os pais e responsáveis devem lidar nesse momento, principalmente com os medos das crianças por causa dessas questões de ameaças. Bom, boa tarde Kelly, boa tarde aos nossos telespectadores também. Olha, o que acontece? A gente vive uma rotina ultimamente de medo em função de um fato ocorrido no outro estado. E então as crianças, impreterivelmente, os pais vão querer dar uma segurança para os filhos. Só que às vezes não é a melhor maneira de se passar as informações com o medo. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma segurança e, de acordo com a faixa etária, falar sobre o fato ocorrido, mas não explicitar determinadas situações. Como, por exemplo, com certeza as crianças estão vendo esse movimento de agora nas escolas que tem um reforço no policiamento, que tem uma ronda maior. Inclusive, algumas escolas cancelaram até as provas e até mesmo deixaram facultativo a ida ou não à escola, né? Movidos pelo medo. Só que o medo, nesse sentido, não é favorável. Claro, temos que ter um cuidado, mas a gente explicar para os filhos e mostrar essa realidade falar sobre essa condição de por que está tendo essas seguranças e não falar das ameaças diretamente. Aí sim, no segundo momento, se entra nesse assunto, para eles poderem entender esse contexto, porque senão ocasiona mais uma onda de medo. E, consequentemente, claro, todos os pais, eu também sou pai, mas todos os pais estão com medo de expor seus filhos a essa realidade. E cancelar aulas ou não ter aulas leva o quê? A um pavor muito maior. Leva o quê? Uma moção de que está tendo um movimento de que realmente isso vai acontecer. Só que nós estamos num mundo onde nós estamos suscetíveis a qualquer momento, a qualquer hora. Então, claro, a segurança tem que ser reforçada, sim, mas não há um motivo para pânico para isso. E eu acho que o principal nesse momento é ter cuidado com o que é postado, com o que é repassado. É o ponto inicial para isso. E dentro de casa, Patrick, como que essa conversa deve ser feita, né? E também acredito que tem as faixas etárias, né? Os menores, depois o pré-adolescente ou até mesmo o adolescente. Essa conversa muda conforme a faixa etária. Sim, vamos no início com as crianças pequenas. Por exemplo, crianças que vão nos anos iniciais até o terceiro ano.
consequentemente, a maioria não vai entender com certeza do que ocorreu, porque elas vão ouvir boatos, vão ouvir histórias, vão ouvir conversas em casa que os pais estão falando sobre os fatos ocorridos e repassar essas informações para os filhos como uma forma de proteção. Só que essa forma de proteção, de não explicar, de não abordar essa temática em casa, ocasiona mais medo, porque as crianças não vão saber realmente de fato o que está acontecendo. O importante é falar, então, É Patrick. falar. E a melhor maneira de se falar é utilizar a estratégia que é da segurança para poder chegar na situação do caso que originou tudo isso, que foi a questão de Blumenau. Claro, as crianças não precisam saber exatamente o fato em si, mas o quê? Um exemplo. Olha, a escola está se preparando com mais segurança para vocês, para nós pais, porque vocês são importantes para a gente. Ou seja, tu vai, nesse momento, dando a ênfase para o teu filho de segurança para explicar um fato, porque em algum momento ele vai ouvir falar e vai ver sobre isso. Né? Como, por exemplo, crianças de 8 anos. Por que houve uma pergunta até, por que na minha escola está acontecendo isso? Né? E aí eu respondi para uma criança, disse, não, isso está acontecendo por quê? Porque na tua escola, assim como em todo o estado, em toda a cidade, no município, estão reforçando a segurança para um bem-estar melhor de vocês. E por acaso tu ouviu falar alguma coisa sobre a escola? Daí essa criança me disse assim, eu ouvi falar sobre um massacre. E eu digo, o que é um massacre? Tu sabe o que é isso? E a criança me respondeu, não sei. E aí eu expliquei, mas qual foi a forma? Né? Eu não expliquei no fato em si, como a gente viu as notícias. Eu expliquei que massacre foi um ato de violência que aconteceu numa escola e que por isso que todo mundo está mobilizado pela segurança, para que não ocorra nesses locais novamente e que tenha um certo cuidado e tá tudo bem, que não precisa ter medo. Ok, essa criança entendeu numa boa. Ou seja, eu não explicitei tanto o fato, mas eu expliquei e ela entendeu. Agora, Patrick, com que idade que os pais ou responsáveis podem deixar esse filtro de lado e realmente contar exatamente o que aconteceu ou o que está acontecendo diante de qualquer fato? Não precisa ser exatamente nessa questão das escolas, mas diante de qualquer fato, em que momento que pode realmente contar a verdade? A verdade sempre tem que ser dita. Eu me expressei errado, não é? A verdade sempre tem que ser dita. Sem filtro, vamos falar assim, sem o filtro. Né? Sem o filtro, mas a gente pode usar de uma maneira mais lúdica para falar essa realidade, que não tu vai estar explicitando para não assustar. Para que quando ela ouvir algo sobre determinado assunto, ela entenda o que está acontecendo e não ocasione um medo. Como também um outro fato que aconteceu de uma menininha de uma escola se precaver e levou lixa de unha na mochila. A prof que viu levou uma tesourinha sem ponta, porque ela estava preparada caso ocorresse um massacre. Né? E isso me chamou a atenção em função de que ela não estava preparada, porque ela não ouviu talvez os pais orientarem o que aconteceu. Então ela ficou com esse medo, com esse receio que poderia acontecer na sala de aula dela naquele momento e não sabia o que estava acontecendo. E acaba querendo se defender sozinha. Então a gente sempre tem que explicitar. E quanto mais claro for, a partir dos 8, 9, 10 anos, melhor. Mas a gente ter o cuidado na maneira como vai expressar. Então nunca, assim, digamos popularmente, né, maquiar a situação, mas falar sobre os fatos em si, porque eles vão ter acesso à notícia. Patrick, o apoio emocional, então, da família, sem dúvida, é importante no momento desse para a criança e para o adolescente. Com certeza. A criança, principalmente, ela tem que sentir-se acolhida e não com medo. E os pais, nesse momento, mesmo que eles tenham o medo, é tentar não passar esse medo para os filhos, mas sim o acolhimento. Vamos deixar o medo, né, para a intimidade quando está só os dois em casa, que a criança saiu para dialogar, para falar sobre essas situações, para que ela não se envolva nesse assunto e entenda que, estou em alerta, estou em risco, estou com medo, então também vou ter que me cuidar. E os adolescentes, como eles têm uma clareza muito maior, a escola está explicitando essa situação, eles têm acesso à mídia a todo momento e para eles é muito fácil, eles vão chegar e vão falar, você viu determinada notícia que aconteceu, você viu o que aconteceu em tal lugar, como está, na minha escola eu achei isso, na minha escola falaram aquilo. O que é? Os pais dialogar francamente. Aí é popularmente, como você disseste, sem filtro mesmo. Sem o filtro. Patrick, no consultório você deve verificar isso, a questão da pandemia. A gente teve um número muito grande de crianças e adolescentes com ansiedade, né? Até mesmo a síndrome do pânico também. E agora vem uma situação que também pode causar muita ansiedade neles. É uma situação preocupante com as nossas crianças, né? Exato. Por quê? Porque pode desencadear aí, um estresse agudo,
que as crianças diante de um fato que não sabem o que é real, o que é imaginário, o que é fictício, o diz-que-diz, propriamente, como a gente ouviu, e não estão sabendo reagir a esse processo emocional. Então, eles já vêm de uma pandemia, já vêm de uma fragilidade, e aí vem mais essa questão dessas notícias de agora, que está tomando uma porção muito grande e que, assim, está, né, varrendo o país, digamos Sim. assim. As crianças têm que entender esses fatos e os pais têm que estar de olho no que seu filho está levando para a escola, olhar a mochila, ou até mesmo em casa, ver o que seu filho está assistindo, que tipo de brincadeira, observar o comportamento, se está mais apático, uma diminuição do sono, uma Esses são os irritabilidade. sinais, então, que a criança vai, até o adolescente eles vão apresentando, então. As crianças apresentam mais. Os adolescentes, nesses casos assim, de medo, de angústia, de ansiedade, e até mesmo de crises depressivas, eles se apresentam de uma forma mais reclusa, ficam mais no seu mundo, que às vezes é difícil o acesso, mas aí é um ponto de atenção em dobro para esses pais terem um olhar. Opa, se ele já está, né, assim há um tempo e acontece todos esses fatos, eu preciso ter uma conversa e tentar absorver o que está acontecendo. Caso não consiga, procure a ajuda de um profissional, que não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de que a pessoa não vai conseguir, mas sim porque está em dificuldade nesse processo emocional nesse momento. Patrick, eu vou aproveitar a tua visita e entrar também no assunto que é aquela questão do tempo que as crianças e adolescentes ficam nas redes sociais. As redes sociais, hoje em dia, sem dúvida, nos ajudam muito, mas existe essa preocupação do tempo que eles ficam, o que eles estão consumindo. Eu gostaria que tu desse algumas orientações, assim, para os pais, até alguns sinais que, de repente, o adolescente pode estar dando. O que fazer nesse momento, assim, em relação às mídias? Primeiramente, Kelly, é preciso ter limite às mídias. Nós não temos como barrar o acesso às mídias, ao meio digital. Nós temos como delimitar questões relacionadas ao tempo. Então, tempo para jogos, dependendo da faixa etária, de 1h30, 2 horas, que não interfira na hora do sono. Ter um limite, por exemplo, para as crianças dormir sem usar o eletrônico. Se dorme às 10, o máximo de eletrônicos até 7h30, para ele ter um processo de tomar o seu banho, de jantar, de ficar um pouquinho em família. As famílias terem pelo menos 15 minutos diários de atenção para verificar os cadernos, para verificar o que foi visto na escola, como que ele está se sentindo, e até mesmo fazer um programa de família em si, olhar um desenho ou algo que seja do interesse da criança, porque aí tu vai estar fazendo um acolhimento e vai estar tirando ele daquele mundo digital. Brincadeiras alternativas, como montar um quebra-cabeça pequeno, por exemplo, de 35 peças, 50 peças, 100 peças, dependendo da faixa etária. São brincadeiras fáceis e que a gente tem acesso. Um jogo de memória, até mesmo um jogo de Uno, que são brincadeiras lúdicas e que tem um valor baixo, e até mesmo quem não tem esses materiais, inventar um desenho, né? Inventar alguma roda de conversa, algo que seja do interesse da criança. E aí as telas hoje em dia estão tomando muito tempo, porque é mais fácil tu deixar teu filho na tela e não cuidar ou não saber o que está acontecendo. E aí, então, o olhar tem que ver assim, o que ele está assistindo, o que ele está acessando, se a família tiver um acesso ao aplicativo Family Link, que é tu ponderar o tempo, que tu consegue controlar o que ele está vendo, buscar no histórico das conversas, de jogos, ter este olhar diferenciado, porque tu consegue ver como que ela está se comportando no mundo virtual. Porque a gente sabe que no mundo virtual tu pode ser quem tu quiser, que é diferente do mundo, né, real. É um monitoramento, realmente. A gente, inclusive, tem acompanhado, né, em uma emissora de televisão, tem uma novela, inclusive, que está abordando esse caso, né, Patrick? Então, trazendo para o público a importância do monitoramento e de saber o que os filhos estão fazendo. E são casos diferentes, mas tratando das mídias, né? Um é muito tempo usando nos jogos e uma outra personagem que ela está sendo, foi enganada, né, através das redes sociais. Então, essa é a importância da atenção dos pais nesse momento, né, Patrick? Exato. Atenção, porque as redes pode ter qualquer pessoa por trás dela que a gente não sabe quem é. E os adolescentes estão muito tempo nas telas, e aí a vulnerabilidade deles está em alta porque os pais não monitoram e eles acabam acreditando naquele mundo fictício. E esse vício realmente existe, né? Está sendo tratado já como doença. Sim, agora no novo Manual de Diagnóstico de Saúde Mental já vai vir como uma patologia, né? Ele já vinha sendo estudado para ser incluído, mas agora já vai ser oficial. Por quê? Porque o vício em relação ao meio digital é considerado que nem um vício com o uso de substância. Por quê? Porque tu
pode causar uma dependência, te causa um transtorno nas tuas relações familiares, no teu ambiente social, até mesmo pode levar o adolescente a cometer pequenos furtos para sustentar o seu vício, como, por exemplo, pegar um cartão de crédito do pai para alimentar os jogos que utiliza, para comprar jogos que não são liberados, né, pedir dinheiro emprestado para os colegas e pagar com uma outra forma. Então, assim por diante, todas essas situações são muito semelhantes a um vício de uma outra substância. Então, é considerado já, sim, uma problemática mundial pela Organização Mundial de Saúde. Também, então, Patrick Camargo, sempre muito bom conversar contigo. Muito obrigada pela participação, pela contribuição. Sem dúvida, um assunto muito importante, né, Exato, Patrick? Então, não podemos deixar de falar. Resumindo, então, a atenção dos pais, né, ficar atento, e a conversa sempre é a melhor solução, né? Exatamente. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação. Nós seguimos no JD, mas nós vamos agora para o intervalo acompanhando a movimentação no trânsito. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Pinto Bandeira já à noite aqui em Santa Maria. Agora, com o outono realmente dando as caras, a gente já pode ver que anoitece mais cedo, trânsito bem intenso ali naquela região, mas fluindo tranquilamente. Vamos aproveitar e ver um outro ponto? Vamos ver como que está Nossa Senhora das Dores. A gente está vendo ali bem próximo à rótula. Os carros ali andando bem devagarinho, porque o movimento também bem mais intenso nesse final de tarde. Agora são 6h33, nós vamos para o intervalo, mas fique com a gente, tem muitas notícias ainda aqui no JD. Nós já voltamos. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques. Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Na tarde de ontem, 8 testemunhas foram ouvidas em audiência do processo referente ao caso Gabriel, na sede da Auditoria Militar de Santa Maria. Nesta quinta-feira, a sessão foi retomada a partir da 13h, com mais 9 testemunhas ouvidas. Após as audiências, serão designados os interrogatórios dos réus e então a sessão de julgamento. A família de Gabriel acompanha as sessões e a Albei, a mãe do jovem que foi encontrado morto em agosto de 2022, falou sobre a tristeza de ter mandado o filho para São Gabriel para servir o exército e recebê-lo em um caixão. E a gente está aqui, né? Mais uma audiência, mais uma luta, né? Uma coisa que dói muito, mexe muito com a gente, né? Eu mandei o Gabriel lindo, perfeito, para servir o quartel. E a brigada me entregou ele num caixão fechado. Que meus pais, os avós dele não puderam nem dar um beijo de despedida nele, né? Então é muito triste. Um guri cheio de saúde, um menino cheio de sonho. Partir desse jeito, dessa forma, né? E o que a gente quer é resposta, a gente quer saber que é justiça, né? Se foi eles ou se não foi, a gente quer saber quem fez isso com o nosso filho, né? Como eu disse, eu não condeno eles, e se não foi eles, eu vou ser a primeira a pedir perdão para eles. Meu filho não foi lá para querer estragar a família de ninguém, que fiquem preso. Meu filho foi só para realizar um sonho, que era de servir quartel. E tiraram isso dele, né? E além de tudo, tiraram o sonho dele, tiraram um pedaço de mim e um pedaço do meu marido, né? Que a nossa vida não é mais a mesma coisa. As audiências são muito tristes, né? Voltar a falar tudo de novo é triste. E a gente quer isso, descobrir realmente quem fez isso com o Gabriel, né? Quem matou o Gabriel, quem jogou o Gabriel no açude, né? Se foi ele, se não foi, quem foi? É isso que a gente quer saber. Dá para ver no olhar a tristeza dessa mãe do caso Gabriel. Nós mudamos agora de assunto porque, com uma dívida estrutural formada por atrasos nos prazos de pagamento e um déficit mensal recorrente, o IP Saúde deve passar por reestruturação. Atualmente, o sistema atende quase 1 milhão de usuários em todo o estado. Em 2022, o déficit mensal ficou em cerca de 36 milhões de reais. O passivo atual, junto aos prestadores, soma cerca de 250 milhões. Em uma reunião feita na quarta-feira, o governador Eduardo Leite apresentou um diagnóstico sobre a atual situação do plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Na reunião foram detalhados os dados da instituição, seu funcionamento, o perfil dos segurados, as fontes de financiamento e, especialmente, os aspectos relativos aos desafios financeiros para a sustentabilidade do sistema. A divulgação do material foi realizada na presença de deputados, secretários e imprensa na sede do IP Saúde em Porto Alegre. Entre os fatores para o desequilíbrio, além de aspectos contextuais, como o envelhecimento e o aumento da expectativa de vida da população gaúcha, estão mudanças na legislação. Desde 2005, por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade, a adesão dos servidores públicos ao IP Saúde deixou de ser obrigatória. Como resultado, muitos servidores deixaram o plano. Além disso, no plano principal, mais da metade dos usuários tem acima de 59 anos, ou seja, a maioria dos contribuintes são pessoas com mais idade e que necessitam de serviços frequentes de saúde. Por sua vez, 4 em cada 10 beneficiados cobertos pelo plano principal são dependentes e, portanto, não pagam contribuição mensal para o IP Saúde. Atualmente, o valor do ticket médio mensal do IP é de R$ 185,32 no plano principal por titular. Ticket médio muito inferior é a questão do valor de contribuição, o déficit de 2022 em 440 milhões, déficit mensal em média 36 milhões, 250 milhões o valor acima dos 60 dias de pagamento, o que pode ser considerado dívida, portanto, na medida em que extrapola o prazo contratual de pagamento. Então, o que a gente traz aqui, né, a vocês, a toda a sociedade gaúcha, através da imprensa e em especial aos nossos deputados, para começarmos esse debate, é que a gente precisa projetar um instituto para o futuro, com sustentabilidade financeira e assim poder melhorar os serviços, prover melhores serviços.
Isso é fundamental. O diagnóstico servirá de base para a proposta de reestruturação da instituição, que será encaminhada à Assembleia Legislativa nas próximas semanas. A gente ainda está afinando isso, né? Eu tenho já esses cenários na mesa, estamos considerando prós e contras de cada um. O que vamos apresentar aos deputados na próxima semana é um caminho que enxergamos pertinente, né? sobre como fazer essa reforma. Vamos abrir o prazo para que as bancadas possam oferecer as suas contribuições, possam apresentar os seus entendimentos, esclarecerem dúvidas e, eventualmente, fazer ajustes, então, na proposta do governo, antes mesmo de enviar à Assembleia Legislativa. Essa é a nossa disposição. A Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan está completando 41 anos. Preparados para a comemoração, alunos saíram às ruas para convidar a comunidade. Entre fantasias coloridas, purpurina e instrumentos musicais, os alunos da EMAET experimentaram a rua como palco. A Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan sai às ruas. Tudo para convidar a comunidade santamariense para o seu aniversário de 41 anos no sábado. São cerca de 170 alunos com aulas de música, teatro e artes visuais. A coordenadora pedagógica, Eleonice, destaca a diversidade do grupo. E trabalhar com um público de várias idades, ele é rico, muito rico, porque é uma troca muito grande de experiências, tanto do jovem quanto do idoso, assim como a diversidade, né? Porque a nossa escola ela tem alunos de todas as regiões, de todas as classes sociais, de todas as cores, de todos os amores, de todos os tamanhos. Então, essa diversidade que deixa essa escola tão linda, né? Porque é uma escola para todos. Para Isabela, são quase 15 anos de compartilhamentos. Teve 10 peças que eu apresentei, que foram a do gato, a da praia, e tem mais algumas que eu não vou lembrar, mas tem 10. Você vai apresentar o que sábado? Eu vou apresentar o coral só. Coral, você participa do coral também? Sim. Destes 41 anos, Vera já participa de 10. As suas experiências são diversas, enquanto estuda teatro e poesia. Conhecimento, amizade, coleguismo, nunca brigamos. É um grupo que nunca brigou. É uma grande família. Ao verem um grupo com vestes coloridas se aproximando e um barulho de muitas vozes entoadas, as pessoas que passavam olhavam atentas para a movimentação. E este era exatamente o objetivo do cortejo, todos juntos para chamar a atenção. E não é só coral e teatro. Sábado, a partir das 16h30, a programação estará recheada em frente à EMAET. Muita alegria e animação nessa comemoração. E agora, informações de esporte. O Inter de Santa Maria se prepara para a estreia na divisão de acesso de 2023. O primeiro jogo vai ser neste domingo, às 16h, na Baixada, contra o Guarani de Venâncio Aires. Nesta quarta-feira, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol veio a Santa Maria para conhecer a estrutura do Inter e também para uma visita aqui na sede do Grupo Diário. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, foi recebido pelo presidente do Inter SM, Pedro Della Páscoa. Após conhecer a nova gestão do clube, que tem feito um grande investimento com a esperança de voltar à primeira divisão do Campeonato Gaúcho esse ano, Oxman esteve na sede do Grupo Diário para conhecer a estrutura do jornal impresso, da TV Diário e também da Rádio CDN. A TV e a rádio vão transmitir os jogos do Inter SM na divisão de acesso nessa primeira fase. A expectativa é a melhor possível, é altíssima. É uma competição que ela vem ganhando em tamanho e importância ao longo dos anos. Nós temos diversos clubes tradicionais do futebol gaúcho, até por uma reestruturação que acabou acontecendo numa redução, numa diminuição do número de equipes da primeira divisão, acabou fazendo com que muitos tradicionais estejam, né, na disputa da Série A2, e isso também dá valor para a competição, mobiliza o estado inteiro, e a gente espera que os jogos sejam todos bem disputados, bem organizados por nós da federação, e eu tenho certeza de que os clubes também estão se organizando e já entenderam o tamanho e a dimensão que tem a nossa Série A2, né, então chamada de divisão de acesso. E eu tenho certeza de que
O Inter de Santa Maria já vinha se preparando bem nos últimos anos e esse ano se preparou bastante, mobilizou questões de infraestrutura, que eu acho que isso é extremamente importante para dar tranquilidade ao trabalho dos atletas e vai fazer uma boa presença na Série 2, eu tenho certeza. O presidente do Inter de Santa Maria, Pedro Della Páscoa, diz que o clube está se preparando há 5 meses para esse campeonato. Com muita tranquilidade, o Internacional está preparado. O nosso trabalho começou em outubro de 2022, então já temos meio ano de preparação, Uma preparação que começou dentro dos bastidores, até a escolha do perfil do profissional ideal para que se fosse nosso treinador, que fosse nossa liderança, nosso comandante. Perfil dos atletas, atletas vencedores, atletas vitoriosos, que já tiveram experiência nessa competição. Um treinador também que já teve sucesso nessa competição. Então a gente conseguiu mapear tudo isso e trouxemos jogadores que queríamos, Então eu costumo dizer que não foi um empresário que trouxe aqui, a gente não comprou jogadores por pacote, jogadores que sobraram. Não, tínhamos uma lista, com 2, 3 atletas em cada posição e conseguimos fechar dentro dessa lista o nosso grupo de jogadores. Então temos um grupo forte, um grupo vitorioso, e um grupo, em outras oportunidades já conseguiu acesso, já conseguiu grandes realizações no futebol gaúcho brasileiro. Então temos expectativa, de uma boa estreia e que o Internacional, siga o seu rumo aí e consiga fazer desse time uma equipe campeã. A Rádio CDN e a TV Diário nos canais 26 e 526 da NET vão transmitir todos os jogos do Inter de Santa Maria na primeira fase da divisão de acesso. No domingo, então, a transmissão começa às 2 horas da tarde e o jogo a partir das 4 da tarde, não perca. Seguimos falando de esporte porque um atleta aqui de Santa Maria está de malas prontas e embarca hoje para os Estados Unidos para uma das provas mais tradicionais do mundo, a Maratona de Boston. O atleta santamariense Alexandre Tavares, o Xande, embarca nesta quinta-feira para uma das provas mais tradicionais do planeta. Ele irá participar da Maratona Internacional de Boston, nos Estados Unidos, e irá representar as equipes Golfit e Atletismo UFSM. A corrida é uma das mais antigas do mundo. Sua primeira edição ocorreu em 1897. O atleta estará misturado a mais de 33 mil pessoas que darão a largada na prova que está marcada para a próxima segunda-feira. Corrida é um sonho meu, é o meu esporte, é o meu trabalho também, já que sou treinador de corrida. E o ano passado em Porto Alegre a gente conseguiu o índice para essa Maratona de Boston, que é uma das maratonas, uma das principais provas do mundo inteiro, Mais de 30 mil atletas conseguem essa classificação para ir para correr essa maratona. E realmente, o ano passado em Porto Alegre eu consegui esse índice e até agora estamos fazendo todo o esforço, tanto na preparação quanto também na questão financeira para a gente conseguir ir lá representar Santa Maria nesta grande prova internacional. Essa é uma das provas principais do mundo, Então tem atletas do mundo inteiro, principalmente atletas de elite, atletas que buscam índices muito grandes, muito fortes para ir para as Olimpíadas também, Então é uma prova que a gente vai para lá primeiramente para nós nos desafiarmos, tentar fazer um grande resultado baseado nas nossas possibilidades, nas nossas condições, já que trabalhamos, temos filhos, família, mas realmente a intenção lá é tentar ficar bem classificado assim, digamos, entre os 1000 primeiros, e tentar fazer uma grande prova e representar a cidade. Essa é a maior intenção nossa, Para estar presente na Maratona de Boston, o atleta terá que desembolsar entre 15 e 20 mil reais. Ele realizou ações entre amigos e conseguiu alguns patrocinadores, mas boa parte dos custos sairá do seu próprio bolso. De qualquer forma, o atleta está feliz e afirma que qualquer sacrifício valerá a pena. Já tem alguns patrocinadores, estamos fazendo também juntamente com alguns amigos, uma ação entre amigos, arrecadando alguns fundos aí para a gente conseguir fechar essa questão financeira e ir para lá. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelas redes sociais ali, xande.sm Golfit, e a gente vai estar sempre à disposição ali para receber essa ajuda e com certeza vai ser de grande importância para a gente. E a gente fica aqui na torcida e desejando uma boa sorte para o Alexandre. E no próximo bloco você vai ver que a Vila Belga completa 116 anos nesta quinta-feira. Nós vamos agora para o intervalo acompanhando a movimentação do trânsito na nossa cidade. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Fernando Ferrari, bem próxima à rodoviária de Santa Maria.
Trânsito fluindo normalmente, mas um número maior de veículos neste final de tarde, iniciozinho de noite aqui em Santa Maria. Agora são 6h52. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques? Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. E uma frente fria avançou pelo estado, trazendo chuva fraca a Santa Maria e derrubando as temperaturas nesta quinta-feira. Inclusive, a Baroclima Meteorologia preparou uma tela, eu vou pedir para o Sandro e para o Fernando colocarem na tela, então, mostrando a variação da temperatura de ontem para hoje. Espia só, ontem por volta das 6 horas, os termômetros estavam na casa dos 34 graus. E hoje, nesse mesmo horário, às 18 horas, 18 graus,2. Então, a gente vê uma variação da temperatura de quarta para quinta. E segundo a Baroclima Meteorologia, a sexta-feira deve ser de tempo firme, com a máxima de 19 graus, mas a umidade deve permanecer até sábado e nós vamos ver detalhes então das temperaturas nas telas. Vamos acompanhar então como que fica nessa sexta-feira. Mínima de 14, máxima de 18 graus. No sábado, mínima de 13, a máxima subindo um pouquinho na casa dos 23 graus. No domingo, tempo firme já volta com toda a força, mínima de 13, máxima de 23. E a gente pode ver que os termômetros e as temperaturas realmente não sobem muito. A semana que vem começa com mínima de 12 e máxima de 25 graus aqui em Santa Maria. E a Vila Belga, um dos patrimônios históricos de Santa Maria, está completando 116 anos de existência hoje. No ano de 1907 foi a data mais provável da construção da Vila Belga, que foi moradia para os funcionários da empresa belga, responsável pela rede ferroviária gaúcha.
Atualmente é um espaço de lazer aos domingos, um dos cartões postais da cidade e que integra o projeto do Distrito Criativo. Durante este mês vai acontecer uma série de atividades alusivas ao aniversário do Conjunto Arquitetônico Histórico. Vai ter a passagem da Banda do Maneco nas ruas da Vila Belga, que inclusive a gente está acompanhando imagens que chegaram agora há pouco aqui na redação do que está acontecendo lá na Vila Belga, porque começou então com a passagem da Banda do Maneco nas ruas do local. Muitas pessoas acompanhando, moradores e também pessoas que vão lá para incentivar então e dar os parabéns para a Vila Belga. Além disso, vai ter atividades, o tradicional BRIC da Vila Belga e também o segundo Conecta Distrito. A Vila Belga, que é um dos principais cenários da cidade e seus 116 anos, é claro, que devem ser comemorados. E nós vamos encerrando então o JD desta quinta-feira. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate com o jornalista Rogério Kerberes e seus convidados. Você pode rever esta edição do JD a partir das 9 horas da noite aqui mesmo na TV Diário. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital